Olá pessoal, bem-vindos a mais um Inventando História no Enem. E no penúltimo vídeo da nossa série, nós vamos falar sobre a Era Vargas. Então aguenta aí a vinheta que eu já volto, o assunto é quentíssimo para essa prova do próximo domingo. Muito bem. Então a nossa série tá aí quase no final. Tem mais um vídeo amanhã ainda para vocês. E se você ainda não viu os outros vídeos da nossa série Inventando História do Enem, entra agora na nossa playlist e assiste todos os vídeos que estão disponíveis lá para você. Além deles, nós temos uma revisão de filosofia e uma de sociologia disponíveis nas playlists desses conteúdos, desses assuntos, certo? E claro, não deixa de se inscrever aqui no canal, porque assim que passar o Enem, a gente vai começar a publicar outros conteúdos, outros tipos de vídeo, para vocês poderem acompanhar e continuar conosco aí durante todo o ano, tá combinado? Além disso, vocês também podem seguir a gente nas redes sociais, lá no Instagram, canal Inventando História, no Twitter Inventando HST ou ainda lá no Facebook /Inventando História, e lá também tem conteúdo novo sempre para vocês, diferente até do conteúdo que vocês vão ver aqui no canal, tá certo? Bom, mas agora vamos deixar de enrolação, né? E vamos ao que interessa, que é falar da Era Vargas. Getúlio Dornelles Vargas, um gaúcho de São Borja, que foi o homem que por mais tempo governou o Brasil no período republicano. A Era Vargas é um período de 15 anos ininterruptos de Getúlio no poder e depois ele volta na década de 50 para mais 4 anos. Ou seja, Getúlio governou o Brasil por cerca de 19 anos. Bom, a chegada de Getúlio ao poder já é polêmica. Lembre-se da chamada Revolução de 1930, que nada mais foi do que um golpe de Estado que derrubou o então presidente Washington Luiz e impediu a posse do presidente eleito, o Júlio Prestes. Isso tirou os paulistas do poder e colocou o gaúcho Getúlio nessa situação. O resultado disso é que a primeira fase do governo ou da Era Vargas é a fase do chamado governo provisório, no qual a Constituição foi suspensa e apenas uma lei orgânica regia os poderes, o funcionamento dos poderes no Brasil. Os paulistas vão se rebelar contra isso e uma das marcas desse governo provisório, que foi de 1930 a 1934, foi justamente a Revolução Constitucionalista de 1932, que aconteceu lá no estado de São Paulo. Apesar do governo federal ter derrotado os constitucionalistas paulistas, o governo acabou aprovando uma Constituição e é essa Constituição que vai marcar o início da segunda fase da Era Vargas, a Era do Governo Constitucional, que foi de 1934 até 1937. Nesse período, o Brasil vai ser marcado por uma polarização ideológica. Na verdade, essa polarização era um reflexo daquilo que se estava vivendo lá na Europa do entre-guerras, né? Então, se lá na Europa nós tínhamos o avanço do comunismo e do fascismo, nós aqui no Brasil também observávamos movimentos semelhantes. Por um lado, a Ação Integralista Brasileira, a AIB, né, liderada pelo Plínio Salgado, fundada em 1932. O integralismo no Brasil foi a versão brasileira do fascismo. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, eu recomendo que vocês procurem lá no seu operador de podcasts e ouçam o Pode Perguntar número 11, no qual a gente fala da questão do integralismo e aprofunda essa discussão, é bastante interessante. Do outro lado estavam os movimentos de esquerda, que vão se organizar em torno de uma aliança, a Aliança Nacional Libertadora, ou simplesmente ANL, que era liderada aí pelo Luiz Carlos Prestes. É importante destacar que a aliança não era necessariamente comunista, porém, o Partido Comunista, como instituição de esquerda maior e mais bem organizada no Brasil, é que estava, né, era a principal força dentro dessa aliança.
A aliança foi fechada pouco tempo depois de ser criada e isso gerou uma reação que foi a Intentona Comunista de 1935. Diante de um discurso que falava em um suposto perigo comunista para o Brasil, Getúlio Vargas conseguiu organizar um golpe de Estado e impedir o fim do seu governo com as eleições que estariam previstas para 1938. Em 1937, o governo anunciou a descoberta de um suposto plano judaico-comunista para tomar o poder no Brasil. Era o Plano Cohen, um plano que posteriormente se comprovou era falso, um plano fake. Mas o governo se apropriou do discurso do Plano Cohen e do medo do anticomunismo para justificar a suspensão do processo eleitoral que estava em andamento, o fechamento do Congresso Nacional e a imposição de uma nova Constituição em 10 de novembro de 1937, dando início à terceira, maior e última fase da Era Vargas, o Estado Novo. O Estado Novo Varguista é o período ditatorial do governo Getúlio Vargas. Nesse período, o poder judiciário estava submetido ao poder executivo, que era o presidente Getúlio Vargas, e o poder legislativo em todas as instâncias foi simplesmente fechado, foi encerrado. Não tinha mais Congresso, Câmara, Deputado, nenhuma dessas coisas. Essa fase é marcada por um aumento aí do discurso nacionalista, né? E a construção mesmo, o reforço na construção de uma identidade nacional para o Brasil. Há um grande esforço, então, do governo brasileiro em unificar o país. Por isso, até mesmo as bandeiras dos estados foram proibidas. Bandeiras e símbolos estaduais chegaram a ser queimados numa cerimônia promovida pelo governo do Getúlio Vargas. O Estado Novo também é marcado por um forte processo de industrialização. São do Estado Novo, por exemplo, as criações da Companhia Siderúrgica Nacional, em 1941, lá em Volta Redonda, da Companhia Vale do Rio Doce, em 1942, e ainda a Fábrica Nacional de Motores. Também a Companhia Hidrelétrica do São Francisco é criada em 45 pelo governo Vargas. Voltando para 43, a gente tem que destacar a criação da CLT, ou a Consolidação das Leis Trabalhistas. Isso mesmo, uma das marcas do governo Vargas foi a criação de uma legislação trabalhista para o Brasil, um reflexo de um movimento que vinha acontecendo em várias outras partes do mundo, como consequência até mesmo da crise de 29, né? O governo Vargas, então, foi criando uma série de legislações, algumas delas, inclusive, incluídas lá na Constituição de 34, a mesma Constituição que trazia a inovação do voto feminino, previamente prevista no Código Eleitoral de 1932, e essa legislação então vai ser aglutinada num documento exclusivo e específico que passou a ser então a famosa CLT, ou Consolidação das Leis Trabalhistas do Brasil. Outro marco importante do Estado Novo, importante para entender o governo Vargas, foi a questão do Departamento de Imprensa e Propaganda, o famoso DIP. O departamento tinha uma função dupla. Por um lado, ele deveria censurar qualquer tipo de manifestação crítica ao governo ou à figura do presidente. Há uma questão de um pessoalismo nessa fase do governo Vargas, e ainda deveria promover esse governo, ou seja, fazia a censura e ainda garantia a propaganda, né? Impedia que falassem mal e garantia que se falasse bem do Getúlio e do governo getulista. O DIP operava principalmente através do rádio e do cinema. Essa propaganda acontecia principalmente então lá no rádio, né, com um reforço lá na questão da voz do Brasil, né, e ainda, claro, né, os jornais que eram exibidos, né, antes dos filmes, né, nos cinemas brasileiros. O cinema e o rádio eram dois instrumentos muito populares e se tornaram então instrumentos de comunicação em massa, foram utilizados aí como ferramentas importantes para o Getúlio Vargas. Vale lembrar que o Brasil, nessa fase, vai entrar e vai participar da Segunda Guerra Mundial ao lado dos Estados Unidos. Nós enviamos para a Europa a Força Expedicionária Brasileira, que lutou contra o fascismo em território europeu, concentrando as suas ações ali dentro, né, do exército americano na Itália. Isso acabou gerando uma espécie de contradição. Os brasileiros, os pracinhas brasileiros, foram mandados para a Europa para combater regimes autoritários,
com características fascistas, enquanto nós aqui vivíamos em um regime autoritário que também tinha características fascistas. Diante dessas contradições e do desgaste natural de 15 anos no poder, o governo Getúlio chega ao fim, com Getúlio sendo pressionado a renunciar ao cargo, o que é feito em 45. Em 51 ele retornaria pela primeira vez sendo eleito com o voto direto. Antes, né, em 30 foi um golpe de Estado, em 34 foi uma eleição indireta e em 37 um novo golpe de Estado. Somente então nos anos 50 é que Vargas é eleito pelo voto popular, terminando o seu mandato aí envolto em uma crise gigantesca que culmina com o suicídio de Getúlio em 24 de agosto de 1954. Tá certo? O nosso tempo aqui é curto, mas eu acho que eu consegui trazer aí para vocês os principais pontos que envolvem uma das figuras, se não a figura política mais importante do Brasil no século XX, tá certo? Pessoal, desejo a vocês uma boa prova, continuem conosco aqui no Inventando História e logo logo a gente se vê em outros vídeos, tá certo? Valeu, tchau!